Antes de começarmos a história de hoje, queremos compartilhar uma ótima notícia com você. Após anos de pesquisa, escrita e incontáveis horas de trabalho nos bastidores, nosso primeiro e-book oficial, Railways Explained, finalmente está disponível para compra. Este livro reúne 100 histórias cuidadosamente elaboradas a partir dos nossos vídeos, distribuídas em mais de 600 páginas, oferecendo uma jornada única e estruturada pelo fascinante mundo das ferrovias. Estamos realmente orgulhosos desse marco e acreditamos que será um recurso valioso para profissionais do setor ferroviário, entusiastas, estudantes e qualquer pessoa curiosa sobre como as ferrovias funcionam. O livro já está disponível por um preço acessível, tornando possível que qualquer pessoa que queira ter sua própria edição de Ferrovias Explicadas possa adquiri-lo. O link para comprar o livro está disponível na descrição. E agora, vamos voltar ao tema do vídeo de hoje. Ferrovias Explicadas já abordou vários aspectos das ferrovias francesas em diversas ocasiões, desde vídeos completos sobre o desenvolvimento da rede de alta velocidade até a evolução dos trens Train à grande vitesse e inovações recentes, como a próxima geração Train à grande vitesse M. Hoje vamos discutir um tema que já deveria ter sido nosso ponto de partida há anos. Uma visão geral do sistema ferroviário francês que é notável. Atendendo a uma nação de 68 milhões de habitantes, a rede opera quase 13 mil trens diariamente, transportando aproximadamente 5 milhões de passageiros por dia. Assim como nos vídeos anteriores, mais adiante vamos nos aprofundar nos números de desempenho, então fique ligado. Por enquanto, vamos explorar como e onde tudo começou. A primeira ferrovia da França foi inaugurada em 1828 entre Saint-Étienne e André-Zeu, sudoeste de Lyon. No início, a linha levava carvão das minas de Saint-Étienne ao rio Loire, em vagões puxados por cavalos. A primeira linha ferroviária de passageiros a atender Paris foi a Paris Saint-Germain, inaugurada em 1837. As rotas principais, como Paris-Rouen e Paris-Orléans, dependiam da tecnologia inglesa, influenciando duradouramente as práticas ferroviárias francesas, como a bitola padrão e circulação à esquerda em vias duplas, exceto na Alsácia-Lorena e no metrô de Paris, que usam a direita. Para manter o controle sobre as ferrovias, o governo francês promulgou a Lei Ferroviária de 1842, estabelecendo um marco para a rede nacional. Na década de 1850, as rotas regionais se consolidaram nos 6 grandes principais redes: Est, Nord, Oeste, Paris-Orléans, Midi e Paris-Lyon-Méditerranée. Após a Guerra Franco-Prussiana, em 1871, a Prússia anexou a Alsácia-Lorena, integrando suas ferrovias ao sistema alemão, daí a circulação pela direita. Quando a França recuperou o território, em 1918, a rede da Alsácia-Lorena operou de forma independente até a nacionalização. Em 1938, 5 grandes empresas ferroviárias privadas da França se uniram à rede estatal, criando a Société Nationale des Chemins de Fer Français, Société Nationale des Chemins de Fer Français, com 515 mil funcionários e 42.700 quilômetros de trilhos. O período mais sombrio ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Em 1945, 3/4 da rede estavam em ruínas e um grande número de trabalhadores perdeu a vida. A recuperação do pós-guerra priorizou a eletrificação e a reconstrução da infraestrutura danificada. A década de 1980 marcou o início da era do trem à grande vitesse, com uma rede dedicada de alta velocidade construída em uma escala não vista desde as manias ferroviárias do século XIX. Se você quiser saber mais, confira nossos vídeos anteriores, vamos colocar os links na descrição. Destaca-se também a política de descentralização francesa, que transformou o serviço ferroviário regional. Ou seja, em 1987, o serviço Transport Express regional
ou Transport Express Regional, foi lançado dando poder às regiões para supervisionar as operações ferroviárias locais por meio de parcerias com a Société Nationale des Chemins de Fer Français. A mudança deu autonomia às regiões como autoridades de transporte. Em relação à estrutura organizacional do sistema ferroviário francês, antes de 1997, a Société Nationale des Chemins de Fer Français operava como uma entidade verticalmente integrada, gerenciando tanto a infraestrutura ferroviária quanto as operações dos trens. Em 1997, sob regulamentações da União Europeia que exigiam a separação entre a gestão da infraestrutura e os serviços operacionais, a Société Nationale des Chemins de Fer Français passou por uma reestruturação. A propriedade da rede ferroviária foi transferida para a Réseau Ferré de France como gestora dedicada da infraestrutura. A Réseau Ferré de France contratou a Société Nationale des Chemins de Fer Français para a manutenção e operações da infraestrutura, enquanto a Société Nationale des Chemins de Fer Français manteve o controle dos serviços de trem. Uma reforma subsequente, em 2015, uniu a Réseau Ferré de France e a Société Nationale des Chemins de Fer Français no grupo Société Nationale des Chemins de Fer Français, consolidando a gestão da infraestrutura sob a Société Nationale des Chemins de Fer Français Réseau. Ao mesmo tempo, a Société Nationale des Chemins de Fer Français Mobilité passou a ser o braço operacional dos serviços de passageiros, cargas e gestão das estações. Uma nova reforma em 2020 refinou ainda mais a estrutura do grupo Société Nationale des Chemins de Fer Français, estabelecendo uma empresa-mãe, a Société Nationale des Chemins de Fer Français, sociedade anônima, que supervisiona 6 subsidiárias. A Société Nationale des Chemins de Fer Français Réseau continua sendo central na gestão da infraestrutura, enquanto a Société Nationale des Chemins de Fer Français Carrés e Conexões administra mais de 3.000 estações ferroviárias em toda a França. A Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs oferece transporte de passageiros, operando serviços como trem à grande vitesse intercités, incluindo trem à grande vitesse Inouï e trem à grande vitesse Ouigo, trens suburbanos Transilien e serviços regionais Transport Express Regional. Além disso, a Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs é a acionista majoritária da trem à grande vitesse Lyria, que liga a França e a Suíça, e do grupo Eurostar, que opera serviços de alta velocidade entre a Europa continental e o Reino Unido, assim como França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha. O grupo Société Nationale des Chemins de Fer Français inclui ainda a Geodis, líder global em logística que enfrenta desafios da cadeia de suprimentos com transporte de cargas e serviços logísticos. Há também a Keolis, especializada em mobilidade urbana compartilhada, operando VLTs, ônibus e ônibus autônomos em 13 países, além de administrar a segunda maior rede de estacionamentos da França. O transporte de cargas e a logística são gerenciados pela Rail Logistics Europe, composta por 6 divisões com competências complementares. A Hexafret organiza agrupamentos de vagões, enquanto a Captrim opera transporte ferroviário de cargas pan-europeu. A Rail Logistics Europe inclui a Forwardis, a Naviland Cargo e a Tecnis. Agora precisamos colocar aqui um aviso de isenção de responsabilidade. Ou seja, nas imagens e gráficos ao longo do vídeo, você verá na Société Nationale des Chemins de Fer Français, FRET, a divisão histórica de cargas que dominou o mercado ferroviário de cargas francês por décadas. Mas essa empresa foi reestruturada e a partir de 2025 ela não existe mais. As funções da Société Nationale des Chemins de Fer Français, FRET, foram redistribuídas. Operações de carga em vagão único passaram a Hexa-FRET e a manutenção das locomotivas a Tecnis. A liberalização do setor ferroviário francês
Iniciada há mais de uma década sob as exigências de desregulamentação do mercado da União Europeia, continua transformando um setor historicamente dominado pela Société Nationale des Chemins de Fer Français. Essa reforma abrange 3 segmentos: serviços de alta velocidade e longa distância, Transdequilibre du Territoire, que são rotas de curta e média distância subsidiadas pelo Estado, e redes regionais de transporte suburbano, incluindo a Transilien, na área metropolitana de Paris, e os trens regionais expressos Transport Express Regional. Os marcos regulatórios distinguem entre serviços de livre organização e aqueles sob obrigações de serviço público. Considerando isso, desde dezembro de 2023, as autoridades francesas devem abrir licitações para operar linhas ferroviárias por 10 anos, seguindo cronogramas provisórios acordados com a Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs até 2033. Por exemplo, sob o segmento Transdequilibre du Territoire, após licitações competitivas, a Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs manteve a operação das linhas Nantes-Lyon e Nantes-Bordeaux, garantindo um contrato de 10 anos a partir de 2027. No nível regional, 8 regiões francesas começaram a abrir seus serviços Transport Express Regional para licitação competitiva, incluindo Provence-Alpes, Côte d'Azur, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandia, Auvergne-Rhône-Alpes e Nouvelle-Aquitaine. A Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs respondeu criando entidades dedicadas, como Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs, Loire-Océan, Sud-Azur e Étoile Hauts-de-France. Por exemplo, a Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs Sud-Azur, que atende a Riviera Francesa e áreas ao redor, planeja aumentar a frequência dos trens na rota Quien-Nice-Menton em 75%. Além dessas entidades, a operadora privada Transdev Rail Sud Intermétropole garantiu o corredor Marselha-Land-Nice em novembro de 2021, com início das operações previsto para junho de 2025, enquanto a Lutrend planeja lançar serviços independentes até 2027. Desde dezembro de 2020, as linhas de alta velocidade, exceto as sob acordos territoriais, estão abertas à concorrência livre. Para os serviços de alta velocidade, qualquer operadora pode agora oferecer serviço em toda a França, especialmente em corredores lucrativos, como Paris-Lyon, Paris-Lille, Lyon-Marselha e Paris-Bordeaux. Esse novo ambiente competitivo permitiu que operadoras como a Trenitalia operassem trens Frecia-Arosa na rota Paris-Lyon desde o outono de 2021 e que a Renfe começasse a operar no corredor Paris-Marselha a partir de 2024. Paralelamente, a Société Nationale des Chemins de Fer Français expandiu internacionalmente, lançando o Ouigo Espanha em 2021, um serviço de alta velocidade de baixo custo que conecta Madrid, Barcelona, Valência e Alicante. O grupo Société Nationale des Chemins de Fer Français ampliou ainda mais seu alcance por meio de subsidiárias como a Keolis, que oferece serviços ferroviários no Reino Unido. As pressões transformadoras da liberalização não apenas obrigaram a Société Nationale des Chemins de Fer Français a reformular sua estratégia comercial, mas também remodelaram fundamentalmente a dinâmica competitiva do setor ferroviário francês. Com isso em mente, acreditamos que agora é hora de analisar alguns números. A rede ferroviária francesa abrange 27.586 quilômetros de linhas, das quais 5.430 quilômetros são linhas de alta velocidade. Os níveis de eletrificação são excepcionalmente altos, com 71% da rede sendo 26% operando sob um sistema de 1,5 kV corrente contínua e 45% utilizando um sistema de 25 kV corrente alternada. Só 4% das linhas possuem o Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário. Em 2023,
o tráfego ferroviário somou 450 milhões de quilômetros de trem, caindo mais de 3% em relação a 2022 e aos níveis pré-pandemia de 2019. Essa queda foi atribuída principalmente à ampla agitação social, incluindo 35 dias de greves nacionais no primeiro semestre de 2023. O transporte ferroviário de passageiros atingiu 386 milhões de quilômetros de trem, alcançando uma taxa média de ocupação dos trens de 51%. A maior parte disso, aproximadamente 53%, foi realizada por trens regionais dentro de suas redes dedicadas, enquanto os trens 31%. O desempenho do transporte ferroviário de passageiros atingiu o pico em 2023, chegando a um recorde de 107 bilhões de passageiros quilômetro, marcando um aumento de 5% em relação a 2022 e superando os níveis pré-pandemia pelo segundo ano consecutivo. Em contraste com os quilômetros de trem, os serviços trem à grande vitesse dominaram o desempenho em passageiros quilômetro, alcançando 64 bilhões em relação ao desempenho operacional, medido pela proporção de trens que chegam ao destino com menos de 5 minutos de atraso. O que nos surpreendeu foi a significativa falta de confiabilidade dos trens. Trem à grande vitesse, que tiveram uma taxa de pontualidade de 75,8%. Pedimos aos passageiros do trem à grande vitesse que estão assistindo a este vídeo que nos ajudem a verificar a precisão desses números com base em suas experiências reais. Também na tela você pode ver a distribuição da pontualidade dos trens por níveis em cada região. Em 2023, como em 2022, a atividade ferroviária na França seguiu dominada pelas marcas e subsidiárias de alta velocidade da Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs. Coletivamente, Train à grande vitesse, Inouï e Ouigo representaram quase 85% da participação de mercado, seguidos pelas subsidiárias do grupo Société Nationale des Chemins de Fer Français Eurostar e Lyria, pela parceria Société Nationale des Chemins de Fer Français Deutsche Bahn, enquanto Trenitalia França e Renfe Via Gerros representaram cada uma menos de 1%. Desde outubro de 2023, a Eurostar incorporou a marca TALIS à sua rede, passando a Monde a atender França, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos e Alemanha. Até o final de 2024, a concorrência direta sem obrigação de serviço público estava limitada à linha Paris-Lyon, operada tanto pela Trenitalia França quanto pela Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs. A extensão desse serviço ferroviário, direto até a Itália, por ambos os operadores, foi suspensa até o final de março de 2025, devido ao deslizamento de terra em Maurienne, em agosto de 2023, com a Société Nationale des Chemins de Fer Français. Voyageurs, oferecendo uma conexão de ônibus substituta nesse meio tempo. Precisamos destacar que essa concorrência induziu um crescimento no número de passageiros na rota Paris-Lyon em 2023, que foi quase 10% maior do que em 2019, enquanto as tarifas médias permanecem aproximadamente 10% abaixo dos níveis anteriores à concorrência. Renfe Via Gerros opera duas rotas internacionais, Lyon-Barcelona e Marsella-Madrid, sem concorrência direta da Société Nationale des Chemins de Fer Français, que atende o corredor Paris-Barcelona. A operadora espanhola anunciou planos para lançar novas linhas transfronteiriças para Toulouse em 2025, juntamente com a introdução de trens de alta velocidade de maior capacidade, com 500 assentos. A rota Paris-Berlim também foi inaugurada, com serviços noturnos operados pela transportadora austríaca Österreichische Bundesbahnen Nightjet desde dezembro de 2023, complementando o trem noturno Paris-Viena em operação desde o final de 2021 e um serviço diurno lançado em dezembro de 2024 pela parceria
Deutsche Bahn Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs. A Trenitalia França planeja expandir seus serviços Paris-Lyon-Marsella para 4 trens diários e fortalecer suas operações Paris-Milão. Operadoras domésticas de alta velocidade também estão entrando na disputa. Lotran e Próxima pretendem operar no oeste da França, enquanto Kevin Speed tem como objetivo um serviço de alta frequência com 16 trens diários de Paris para Lille, Estrasburgo e Lyon. Operadoras internacionais Arriva, Avalin, Virgin Trains e Europe planejam operar serviços entre Paris, Londres e Bruxelas, além de oferecer trens noturnos pela empresa European Sleeper. Como mostrado, a participação do transporte ferroviário de passageiros na França se manteve em cerca de 10%, enquanto em países vizinhos ela caiu nos anos anteriores. Em 2023, o transporte ferroviário de cargas na França atingiu 52,3 milhões de quilômetros de trem e 29,4 bilhões de toneladas. Quilômetro líquidas, uma redução de 17% em relação a 2022. A forte redução foi causada por desafios simultâneos: agitação social pela reforma da Previdência, deslizamento de terra no Vale de Moria, aumento dos custos de energia e estagnação econômica geral. A Société Nationale des Chemins de Fer Français, FRET, manteve a liderança em cargas com 48% do mercado em 2023, apesar da queda constante nos últimos anos. A reestruturação em andamento da divisão de cargas da Société Nationale des Chemins de Fer Français terá um papel fundamental na definição da distribuição do mercado no futuro. No fim de 2023, as operações de carga contaram com 21 empresas ferroviárias, entre elas 5 da Rail Logistics Europe, da Société Nationale des Chemins de Fer Français, 5 subsidiárias de grandes operadoras europeias e operadores independentes. Em 2023, o transporte ferroviário de cargas representou 9% da matriz de transportes da França, abaixo da média europeia e dos países vizinhos. Com esse panorama, abordamos fatos e números essenciais para ajudar você a entender melhor o complexo sistema ferroviário francês, que atualmente emprega mais de 150 mil pessoas. Esperamos que tenha achado esta exploração esclarecedora. Se você gostou do conteúdo, por favor, considere se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre atualizado. Seu apoio é essencial, seja por doações no PayPal, tornando-se membro no Patreon ou no canal do YouTube, onde há benefícios e conteúdos exclusivos. Até breve no próximo vídeo.